Deus, Ele é fiel. Há alguma coisa difícil para mim, porque eu, Senhor, sou Deus de toda a humanidade. E quando a gente diz assim, a gente vê que o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas existem coisas que a gente pode impedir o agir de Deus para abençoar a nossa vida. Existem coisas que nós mesmos, não é? Nós mesmos podemos impedir o agir de Deus. A gente quando clama a Deus, a gente quando busca a Deus, a gente quando está diante de uma crise, de um problema, a gente muitas vezes atrapalhamos o agir de Deus. Deixamos de crer, deixamos de acreditar, deixamos de confiar. E eu sei que isso é difícil, mas isso é fé. Deixar na mão de Deus, entregar na mão de Deus, confiar na mão de Deus. Todas as coisas é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. É só você que pode impedir o agir de Deus. E uma das coisas que nos faz impedir o trabalho de Deus na nossa vida é uma das coisas mais terríveis que existe, se chama medo. Pedro, quando a gente lê aquela história, que ele começa a andar sobre as águas, ele não termina a sua caminhada, se encheu de coragem para andar sobre as águas, teve fé para sair do barco, mas não teve fé para suportar as ondas. Ele se encheu de coragem, saiu do barco. Às vezes nós no começo temos tanta coragem para enfrentar, né? Mas durante a caminhada, durante esse período de complicação, durante esse período de problema, durante esse período de dificuldade, a gente começa a ter medo, a gente olha para as ondas, a gente olha pela situação, a gente olha pessoas dizendo coisas, a gente olha para dizendo que é impossível, a gente vê tudo isso, e é isso que impede o agir de Deus. Ele começa a sentir um vento forte, teve medo. Quando a fé acaba no coração dele, ele afunda. É isso que é interessante. Quando ele então, não é? Ele sente medo. Quando ele sente medo, ele começa a afundar. Por isso que eu sei que é difícil às vezes a gente controlar o nosso medo. É muito difícil nós muitas vezes controlarmos o nosso medo. Mas nunca esqueça no seu coração que tudo é possível que crê. Não há nada difícil para Deus que Ele não possa resolver. Deus é o Deus de toda a humanidade. Deus é o Deus que toma conta de todas as coisas. Só eu posso impedir o agir de Deus. O medo, a incerteza. Quando o medo toma conta, tudo aquilo que eu fiz se perde. Toda a fé que eu tive no começo, até o meio do problema, até naquele momento, eu tive fé, eu vou conseguir, eu vou reagir, eu vou ter certeza, eu vou alcançar. E quando vem alguma coisa mais séria, você então diz: infelizmente perdi essa causa, infelizmente não vai dar certo, infelizmente as coisas pioraram. Sabe, meu amado, quando a nossa fé é testada, não é fácil. É muito fácil a gente viver bem quando temos dinheiro no bolso, mas quando a gente não tem, a gente sente o que é fé, a gente aprende a ter fé e acreditar. É muito fácil a gente, quando tudo vem à nossa mão com facilidade, mas quando a gente exerce a fé, não é fácil.
Por isso, em Filipenses, Paulo escreve: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Não estejais inquietos, quer dizer, aquilo que te incomoda, aquilo que deixa você irrequieto, aquilo que deixa você sem paz, coloque isso, a sua petição, diante de Deus, com oração, com súplicas, com ação de graça, agradecendo. Súplicas, oração e ação de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, quer dizer, a paz de Deus é tão maravilhosa, é tão grande, que a nossa mente não consegue imaginar que essa paz, ela é poderosa para trazer tranquilidade no coração. Ela guardará os vossos corações, diz o apóstolo Paulo escrevendo, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará o teu coração, guardará, né, o teu sentimento, para você não tomar posição errada, não fazer coisa errada, não fazer aquilo que você se arrependa depois, não fazer aquilo que muitas vezes as pessoas fazem, muitas vezes chega ao extremo de tirar a própria vida. A paz de Deus, que excede o entendimento, dará a você tranquilidade no coração e cuidará do teu sentimento em Cristo Jesus. O medo é uma das coisas que mais impedem nós alcançarmos a graça de Deus, a vitória de Deus. Não deixe o medo dominar você. O medo é uma coisa que a gente tem que vencer, não é? A gente tem que vencer o medo, o pânico, as coisas que nós sentimos, colocarmos diante de Deus, não é? Não deixar que isso impeça ou que possamos tomar posse do sonho que temos. Quantos sonhos nós temos? E muitas vezes isso é impedido por nós mesmos em desistirmos daquilo que não queremos ou achamos que é difícil. Deus pergunta para mim e para você: alguma coisa difícil? Alguma coisa difícil para mim? É alguma coisa difícil que eu não possa fazer? Alguma coisa difícil que eu não possa fazer por você? É o que Deus está te perguntando. Alguma coisa difícil que eu não possa fazer por você, que eu não possa realizar? Depende só de você. Depende só de você acreditar e crer no seu poder, na sua soberania, que todo poder está na mão dele, toda autoridade está na mão dele, toda majestade está na mão dele. Ele domina toda a humanidade, domina os céus e terra, e aquilo que você nem imagina está na mão dele. Ele domina todas as coisas. Outra coisa que impede o agir de Deus é a soberba. O segredo para deixar Deus agir, se despir de toda soberba e arrogância, é se revestir da humanidade, da humildade. Uma das coisas que Jesus mais ensinou, se chama humildade. Petulância não serve. Arrogância não serve. Se revista da humanidade, da humildade de Jesus Cristo. Se revista da humildade de Jesus. Se revista disso para que você alcance um coração sábio. Deus dá graça aos humildes e resiste a quem é orgulhoso, a quem é soberbo. Não é? E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Coisa fantástica o que Deus está ensinando aqui. Coisa maravilhosa o que Deus está dizendo. Deus resiste quem é soberbo. Ele dá graça, Ele dá força para aquele que é humilde. Deus
Ele abençoa aquele que se humilha na sua potente mão. E no tempo dele, não é o meu tempo e nem o seu. No tempo, ao seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. É o tempo de Deus na nossa vida. O importante, você pode dizer assim, mas pastor, está longe, vai demorar, mas o importante é que você está no propósito de Deus. Isso é o mais importante. Você está no propósito de Deus. Você está na direção de Deus. Você está sob a direção de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. O tempo dele será na tua vida. O tempo de Deus será na tua vida. Não seja orgulhoso de pedir ajuda de Deus ou reconhecer como Senhor da sua vida. Uma das coisas que mais a Bíblia nos ensina é que Jesus, ele quer ser Senhor. Senhor quer dizer amo. Senhor quer dizer aquele que toma conta. Senhor é aquele que domina, aquele que, né? Aquele que tem todo o senhorio. É Ele que comanda as coisas. Ele quer ser Senhor. É o que mais a gente vê no Novo Testamento. Quando as cartas do apóstolo Paulo são escritas, ele nos ensina que Jesus Cristo é Senhor. E é isso que muita gente não faz. Entende Jesus só como Salvador e não como Senhor. Entende Jesus só como Salvador e não como Senhor. Senhor é aquele que toma conta. Senhor é aquele que domina. Está na hora de você entregar na mão de Deus, e no tempo certo Deus irá te honrar. Não tenha vergonha, não seja orgulhoso de colocar Jesus como o Senhor da sua vida, né? Ou de se envergonhar porque alguém da sua família vai se opor a você por ser de Jesus. Alguém vai se opor a você. Alguém vai começar a jogar, como se diz, água fria na sua fé. Uma das coisas que a gente aprende é guardar aquilo que a gente deseja de Deus, deixar no coração aquilo que a gente deseja, deixar no coração aquilo que a gente está buscando. Não comente com ninguém, não fale para ninguém. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode estender a mão para você. Somente Jesus, somente Deus Todo-Poderoso, que diz: há alguma coisa difícil para mim que eu não possa arrumar, que eu não possa fazer, que eu não possa curar. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Não interessa quem vai se opor a mim ou a você, porque o sonho é meu. A bênção quem deseja sou eu. Ninguém pode me ajudar, somente o Deus Todo-Poderoso, que diz: há alguma coisa difícil que eu não possa fazer por você? Alguma coisa difícil que eu não possa fazer na sua vida para te dar vitória, para te abençoar? Meu querido, em nome de Jesus Cristo, isso é fantástico. Entrega na mão de Deus. O que você não pode fazer, o que você não pode resolver, entrega na mão do Senhor. Não seja orgulhoso para isso. Não importa qual seja o problema, seja grande ou pequeno, médio, seja impossível, possível, seja fácil, seja difícil, entrega. Coloca Jesus como Senhor da sua casa, Senhor da sua família, Senhor da sua vida. Coloca Ele como Senhor. Deus é maravilhoso. Alguma coisa difícil que eu não possa fazer por você? Diz Deus. Essa é a profecia, é a palavra profética dessa noite. Quando a gente abre a palavra, é Deus falando com a gente. É uma palavra profética para você. Eu sou Deus da humanidade. O advogado está nas minhas mãos, o juiz está nas minhas mãos, o médico está nas minhas mãos, o governo está nas minhas mãos, diz Deus. Eu sou Deus da humanidade. Pode ser o homem mais arrogante e mais poderoso, pode ser o homem incrédulo, pode ser ateu, pode ser um Kim Jong da vida da Coreia do Norte. Deus é Deus.
Deus tem poder de abater, de levantar, Deus tem poder de derrubar, Deus tem poder de colocar na cama, Deus tem poder de sarar, Deus tem poder para tudo. Se esse Deus é dono da humanidade, não duvide do que Ele possa fazer por você. Coloque o medo, tira o medo, tira a soberba, coloque o medo na mão dele. Senhor, toma conta. Outra coisa importante, queridos, é quando a gente fica muito ansioso. No relógio de Deus, homem nenhum coloca a mão e adianta a hora. Podemos afirmar com certeza que não é nada, que a gente não pode fazer nada para antecipar ou adiar o que Deus tem que fazer. Não há nada que possamos fazer. Isso que vemos aí acontecendo no Brasil e acontecendo no mundo, o mundo está se preparando para uma guerra. O que a gente está vendo, os cristãos, muitas pessoas que estão fazendo com o Evangelho, o que as pessoas estão fazendo com o nome de Cristo, o que as pessoas estão envergonhando o Evangelho de Cristo, isso será pago. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Não há nada que a gente não possa fazer, ou antecipar ou adiar. No tempo certo, Deus vai agir. No tempo certo, Deus vai colocar por terra aqueles que em toda a vida brincaram com as coisas de Deus. É o tempo dele. Mês disso, data disso, daquilo, é tempo dele. O tempo dele é diferente do meu. O meu tempo é Cronos, o dele é Tel. Você está entendendo? O meu tempo é diferente dele. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não podemos mudar nada, porque Ele é Deus. Não é? Por isso que Pedro escreve: lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. E Eclesiastes diz assim, que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é? Tempo de Deus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus é para você. O tempo dele é 1000 anos. É como se um dia fosse 1000 anos e 1000 anos um dia. Né? Esse é o tempo dele. É o tempo de Deus. Por isso que você não pode desistir. O tempo dele é para você. Há alguma coisa difícil? O tempo nosso dos humanos é Cronos e o de Deus é Kairos. Estou corrigindo aqui. O tempo de Deus é Kairos. O tempo do homem é Cronos. É diferente. O tempo dele não tem nada a ver com o meu tempo. Só tem uma coisa: quando ele agir, quando ele abre as portas, não há ninguém que possa fechar. E quando ele fechar, não há ninguém que possa abrir. Ficamos ansiosos. Devemos olhar para Jesus, porque Ele é capaz de fazer. Eu sei que as preocupações da vida, a correria, o dia a dia, quer tirar a nossa paz. Tem hora que a gente pensa que vai sair de um problema, começa outro. Talvez você que está me ouvindo pela web rádio, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você que está pelo Face, você sabe muito bem. Tem hora que parece que o problema, não é? O problema acabou, começa outro. E um dos convites de Jesus mais queridos, um dos convites de Jesus mais maravilhosos que tem, é lindo. Eu acho lindo esse convite de Jesus.
Ele não está convidando gente que não conhece Ele, Ele está convidando gente que conhece Ele. É o dia a dia, os problemas, as dificuldades. Quando a gente acha que está tudo bem, começa um problema. Quando a gente acha que está tudo legal, começa outra. A gente batalha, a gente luta dia a dia. Todo mundo trabalha, todo mundo vai para a luta, todo mundo vai em frente. E a gente mata um gigante por dia. E esse convite é tão forte. Eu acho lindo esse convite de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tem hora que a gente está super carregado. Tem hora que a gente está cansado de levar o problema por tanto tempo. Sobrecarrega. E Jesus está dizendo: venham a mim, vinde a mim, venham, e eu darei descanso para vocês. Toma sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, eu sou manso, sou humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. O descanso, muitas vezes não é físico, mas ele é espiritual. A alma precisa de descanso. Tem hora que a alma dói, o coração dói. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tome sobre vós o meu jugo. Quando a gente fala de jugo, a gente fala daquela canga que se coloca no pescoço do boi. Os dois bois têm que andar junto. Eles aprendem desde pequenininho a caminhar junto, a trabalhar junto com aquele jugo. Quando a gente aprende a andar como Cristo andou, a gente não vai na frente e Ele atrás. Ele não vai na frente e a gente atrás. A gente vai lado a lado. Vai lado a lado com Ele. E a gente vai aprendendo dele a ser manso, a ser humilde de coração. E a gente vai encontrar descanso. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, não pesa. Alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor para você nessa noite. É o que Deus está falando com você pelo Face, pela rádio. Alguma coisa difícil que eu não posso fazer por você? Alguma coisa difícil que o Espírito Santo não pode agir na sua vida? Alguma coisa que você tem e ninguém pode te ajudar? Então, se ninguém pode te ajudar, somente Jesus pode estender a mão e abrir as portas para você e conceder vitória sobre a tua vida. Tire o medo, tire a soberba, tire as dúvidas, a falta de fé. Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Você estava no meio do caminho. Você está no meio do caminho, a gente anda sobre o mar, no meio do caminho a gente começa, está indo tudo bem, mas de repente alguém fala a coisa, ou a gente dá muito ouvido para a pessoa falar as coisas. Ontem eu trouxe uma mensagem aqui sobre isso. A gente perde muito tempo escutar opiniões dos outros. A gente perde muito tempo escutar opiniões dos outros e esquecemos que a palavra de Deus nos ensina, porque ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ele é luz, é bússola para o viajor, né? Viajante. Ele é bússola para o viajante, é o cajado do peregrino. Por que duvidaste? Dúvida? Por que você tem dúvida do que Deus pode fazer na sua casa? Por que você está duvidando do que Deus é capaz de fazer no seu lar? Jesus pega Pedro pela mão e ele pede por socorro. Poxa, estava no meio do caminho.
Mas ele olha para as ondas, ele olha para tanta coisa, isso vai acabando com ele, e ele começa a sentir medo, ele começa a ficar desesperado, e ele percebe que aquilo que está, aquele caminho, né, mantendo ele andando sobre a água, começa a afundar, e ele vai junto. Tiago diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente, não lance rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante a onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pensa o homem que receberá alguma coisa do Senhor. Quem é como onda de mar, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Eu pergunto para você: quais são as dúvidas do teu coração? Dúvidas exclui Deus. Ele é Deus de toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Tem alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor, que eu não possa fazer na tua casa, na tua vida, que eu não possa mudar situações, que eu não possa fazer na vida do teu filho, na tua filha, na tua esposa. Não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso colocar essa ação de crer. É só isso. A fé, ela precisa de ação, de agir, de crer. Isso é maravilhoso demais. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Tem coisa difícil para mim? Deus está perguntando para você hoje. Tem coisa difícil para mim? Tem doença que eu não possa curar? Tem problema que eu não possa resolver? Diz o Senhor. Tem coisas que Deus não pode fazer por você, ou é você que não está crendo, ou é você que fechou o coração, ou é você que não está deixando Deus agir, ou é você que nem mais dá ouvidos para o que Deus está falando para você. Aprenda isso. Tira o medo. Tire o medo. Tira a soberba. Tira a ansiedade. Tira as dúvidas. E creia nesse Deus que está no trono, assentado. E que Jesus diz assim: não valeis vós mais do que passarinhos? Não valeis vós mais do que os lírios do campo? Você é muito importante para Deus. É o tempo de Deus na sua vida. E tudo que a gente passa, o mais importante é que Deus esteja na sua vida. O mais importante é que você esteja firme com Deus. É isso que Deus quer falar hoje nessa noite. É isso que Deus quer falar conosco hoje. E Ele está perguntando para você: alguma coisa difícil que eu não possa fazer por você? Alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Alguma coisa difícil para mim? Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. É você que não está acreditando nisso. É você que está colocando dúvidas. Deus é fiel. Deus é fiel.
Faça como uma mulher. Eu sei que tem bastante mulher me ouvindo agora. Eu acho fantástica aquela mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava tão cansada de sofrer. Ela estava tão cansada de lutar. Ela estava tão cansada de ir em médico. Ela estava tão cansada de viver o dia a dia, que ela toma uma posição de fé. Se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela sabia muito bem que não podia fazer isso pela lei. A multidão apertava Jesus. Se eu tocar, só tocar, não preciso nem conversar, não preciso chamar atenção, não preciso fazer nada, é só eu encostar a mão no vestido dele, é só eu tocar no vestido dele, que eu vou alcançar a vitória. Não preciso fazer nada. Chame a atenção de Deus da tua fé. Você não precisa fazer nada, é só crer, é só acreditar. Não faça nada, só creia. Se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. É só isso que eu preciso fazer. E ela foi, e empurrou daqui, empurra de lá, e passa aqui, passa lá, e tocou na veste. E ela sentiu no corpo dela aquele sangue que foi estancado. Ela ficou curada. Mas Jesus ele sente algo diferente, porque quem tem fé chama a atenção dele. Quem acredita, quem busca, chama a atenção dele. Chama a atenção na hora. E ele diz: alguém me tocou? E Pedro diz: alguém te tocou, Senhor? Olha quanta gente te aperta. Mas esse foi diferente. A fé ela é tão maravilhosa. Acreditar no poder de Deus é tão maravilhoso que quando a gente ora, a gente busca, chama a atenção de Deus. Se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Ela determinou isso. E ele então parou e diz: alguém me tocou. Pedro diz: alguém te tocou, Senhor? Está cheio de gente? Não, foi diferente. Eu senti que de mim saiu virtude para curar alguém que está aqui. Quem é que tocou em mim? Quem foi que fez isso? E a mulher, com medo, ela levanta, até posso imaginar. Imagino ela naquele multidão, né? E ela ali quietinha, e de repente ela pega a mão e levanta assim, ó. Levanta a mão. E ela começa a contar para Jesus. E Jesus é tão amoroso. Acho tão lindo quando Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Hoje Jesus está dizendo para você: filha, a tua vida está nas minhas mãos. Filha, a tua fé te salvou. Você está cansado de lutar, de batalhar, mas hoje você está tocando nas vestes dele. E ele vai dizer para você: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Fica curada deste mal. A tua fé te salvou. Filha, não há nada difícil para mim. Eu sou Deus do impossível. Filho, não há nada demais para mim.
Filho, não há nada demais para mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu cuido de você. Eu sou Deus da toda a humanidade. Eu sou Deus de toda a humanidade. Acaso seria algo difícil para mim? Não tem. Agarra esse Deus. Toca nas vestes de Jesus nessa noite. E você sente tanto cansaço. Mas quando você tocar nas vestes dele, vai sair virtude para te curar. Vai sair virtude para te libertar. Vai sair virtude para as portas se abrirem. Porque Ele é Deus. Tire a dúvida. Tire o medo. Tire a soberba, a vergonha. Coloca na mão dEle. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito hoje. É hoje que Ele fala com você. Deixa a tua ansiedade para Ele. Tem hora que a gente não sabe o que vai fazer, mas Ele sabe. Tem hora que a gente não sabe de onde vai vir, mas Ele sabe de onde vem. Tem hora que a gente não sabe por onde virá, mas Ele sabe. Que o Espírito Santo de Deus manifeste em você essa palavra. Uma palavra de vitória, de bênção. E Ele está dizendo para você nessa noite, é uma palavra profética. Eu sou o Senhor. Ele quer ser Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor, o Deus da humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa difícil? Então, se tem alguma coisa difícil, você vai contar para Ele agora.